Pessoal, nós estamos finalizando a nossa série de vídeos sobre RS485. Aqui nós vamos falar sobre casamento de impedância e depois desse vídeo nós só vamos ter exemplos de aplicação, né? Então, eu vou demonstrar como for possível exemplos de aplicação para vocês, tanto alguns exemplos teóricos, né, para a gente entender primeiro, e depois, né, se der tempo, alguns exemplos práticos aí. Nesse caso, então, pessoal, nós vamos falar mais a fundo sobre o conceito de casamento de impedância no protocolo, tá? Desculpa, no barramento RS485. O que a gente chama de casamento de impedância, pessoal, nada mais é do que um resistor que nós colocamos aqui no final da linha, no final do barramento, tá? Então, nos dois extremos do barramento nós temos esse casamento de impedância, essa figura, que é um resistor de 120 ohms. Aqui nós temos dois formatos, tá? Então, geralmente as pessoas podem colocar apenas um resistor 120 ohms, ou se a gente pode melhorar esse casamento de impedância fazendo no formato da direita aqui, que ainda é uma resistência de 120 ohms, mas aqui com um componente capacitivo também, tá? Pessoal, nós temos que a nossa impedância característica do nosso cabo é de 120 ohms. Eu vou tentar falar desse conceito um pouco mais para frente. Então, se vocês pegarem esse cabo azul de rede normal, pessoal, vocês vão ver lá escrito nele que a impedância característica dele, o Z0 dele, então aqui, o Z0 dele é 120 ohms. E é por isso, pessoal, que nós temos aqui que colocar tá, o resistor de 120 ohms no final da nossa linha de comunicação. Isso garante que toda a energia tá, vinda, sendo que está sendo guiada por esse fio, toda a onda guiada por esse fio, ela vai ser consumida aqui, né, no nosso resistor de terminação e vai se transformar em calor, tá? Se ela não se transformar em calor, a gente vai ver que ela atrapalha o sinal da comunicação. Às vezes vocês podem encontrar alguém falando, mas eu já usei rede de comunicação baseado em RS485, por exemplo, Modbus ou Profibus, e eu não coloquei terminação e funcionou. Pessoal, novamente, ó, redes de baixa velocidade ou baixas distâncias, tá? Elas operam adequadamente mesmo sem essa terminação, mas novamente nós vamos ver, né, os efeitos que isso causa na nossa linha. Pessoal, aqui eu tenho os dados daqueles cabos com 4 fios par trançado, tá? Então, aqueles cabos de Ethernet é o que a gente chama, tá? Cabo de Ethernet seria o nome comercial aí que as pessoas mais conhecem esses cabos. Então, os cabos de Ethernet categoria 6, tá? E também a gente acaba usando para passar o RS485. Aqui a gente tem a, a definição dele, tá? Qual que seria os dados dele. A impedância característica dele é 120 ohms, tá? E aqui nós temos a velocidade que esse cabo que eu peguei o datasheet, qual que seria a velocidade do sinal, tá? Nele. Aqui é 78% da velocidade da luz. E a capacitância é 11 pico por pé. Pessoal, essa impedância característica ela é definida como se você tem um cabo com comprimento infinito e aqui você coloca uma tensão, tá? Você vai medir a tensão pela corrente, você vai chegar no Z0, tá? Então, é isso que está dizendo essa informação, que eles pegaram um cabo de comprimentos grande o suficiente para ser considerado infinito. Lembrando, pessoal, que o infinito tem relação com qual que é o comprimento de onda, então qual que é o lambda dessa onda que eles colocaram aqui. Então, se o comprimento do cabo, né, ele for 20 vezes maior do que o comprimento de onda, já é um cabo considerado grande, tá? Então, tem a ver com a frequência e com o comprimento de onda que a gente colocou aqui. Eles medindo a tensão e a corrente que aqui nesse início, que foi puxado, né, por esse cabo aberto infinito, eles têm qual que é a impedância característica desse cabo. Pessoal, vamos entender então o que acontece sobre propagação de ondas, tá? Então aqui, nesse exemplo aqui,
É uma revisão muito básica aqui de física, tá? Acredito que todo mundo deve ter estudado isso em algum momento da vida aí. Se eu tenho aqui um cabo, pessoal, um cabo não, vou pensar numa corda presa num poste, tá? Esse final aqui é móvel, ou seja, o final é aberto, ele se move nesse poste. Se eu gerar uma onda aqui, pessoal, então se eu gerar uma onda aqui, se eu pegar com a mão e subir e descer aqui, então tem aqui uma pessoa aqui, ó. Aí a pessoa pega com a mão e sobe e desce esse cabo e fica segurando. Ele vai ver que essa onda ela começou a se propagar, então essa onda ela foi andando pelo cabo. Na hora que chega aqui no final, pessoal, ela vai subir a presilha do cabo e vai descer. E esse cabo vai começar, ele foi, essa perturbação, né, esse pulso, ele foi refletido e ele vai voltar aqui na direção da pessoa que gerou essa perturbação. Vamos pensar o seguinte também, pessoal. Então, guarde esse conceito aqui. Esse conceito aqui vocês devem ter visto lá em física, em alguma das físicas. Vamos ver também como funciona alguns dados, né, de uma onda senoidal, tá? De uma fundamental. Nós temos aqui a oscilação completa, que tem um comprimento de onda lambda e tem um tempo, né, um período t. Isso vai se repetindo, né? Ela tem aqui uma amplitude, a gente chama de vale e crista, tá? Aqui nós temos se for no caso de uma tensão, aqui nós temos uma tensão de pico a pico. E aqui, se a gente tiver só uma tensão de pico, tá? A gente chama também de amplitude. Então tá, pessoal, tendo essas informações, eu quero passar para vocês, né, o que acontece quando a gente dá um caso em impedância, tá? O que seria casar impedância aqui, pessoal? Casar impedância seria a gente fazer com que, de uma forma, se nós temos aqui o nosso cabo, nós precisamos fazer com que essa onda que está se propagando no nosso cabo, ela seja totalmente. Na hora que ela chegar no final da nossa linha, né? Então vamos supor que aqui seja o final da nossa linha. Essa onda está se propagando na nossa linha. Na hora que chegar no final da linha, essa onda ela seja totalmente amortecida, ou seja, ela não pode estar, pessoal, dessa forma aqui, tá? Então ela não pode estar solta na nossa, ela não pode estar aberta, tá? Então a nossa linha não pode estar aberta. O que a gente pode pensar, pessoal? A cada, conforme ela vai se propagando aqui, a nossa impedância característica é de 120 ohms. Se a gente simplesmente tiver a nossa linha aberta, seria como se ela tivesse uma mudança de meio, tá? Então aqui a nossa linha, ela iria mudar o meio de propagação, portanto ela se reflete, tá? Ela se reflete da mesma forma que a gente tem nesse conceito físico aqui. Ela se reflete, pessoal, e aqui, então, a partir do momento que ela se refletiu, vamos supor, se ela acabou aqui, ela vai se refletir nesse ponto, e aí ela começa a voltar aqui, pessoal, e ela bagunça, né? Ela gera outros níveis de tensão na nossa linha de comunicação, tá? Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, um conceito muito importante, é que aqui, ó, se eu tenho uma linha de comunicação, vamos supor que o eixo nosso, o eixo X aqui, é uma linha de comunicação, tá? Então, como eu desenhei aqui em cima, vamos supor, então, pessoal, que a nossa linha de comunicação aqui tenha. Então, aqui nós temos um comprimento de onda, dois, três e quatro, certo? Então, essa representação aqui, nós temos que a nossa linha de comunicação ela, ela é igual a 4 comprimentos de onda, certo? Pessoal, se aqui nós estamos gerando esse sinal e a nossa onda se propaga dessa forma, se nós, vamos supor que nós para o tempo e nós vamos ver, nós vamos medir a tensão na nossa linha de comunicação, tá? Esse aqui é um fio, nós vamos medir a tensão em relação ao GND. Então aqui nós temos um GND e nós vamos medir essa tensão. Pessoal, é muito importante vocês entenderem esse conceito de que se a gente for, nesse momento único, medir a tensão, olha só, aqui ele vai dar uma tensão positiva, aqui ele vai dar uma tensão negativa, positiva, negativa, assim diante. Pessoal, esse desenho aqui, ó, se a gente imaginar que aqui é um fio, nós vamos medir a tensão em todos esses pontos ao mesmo tempo, nós vamos perceber que a nossa tensão não é constante ao longo de todo o barramento, tá? Isso é um conceito, pessoal, que as pessoas costumam ter bastante dificuldade de entender, porque
toda a elétrica que a gente estuda em análise de circuitos e assim diante, nós temos tensão estática. Então, se nós geramos 5 volts, aquela tensão ela está instantaneamente no nosso fio inteiro. Aqui a gente começa a ver um outro conceito, pessoal. A tensão, na verdade, ela é uma onda que se propaga, portanto, ela tem uma velocidade e ela tem módulo, tem direção, tem sentido, e ela também significa que se a gente for medir a tensão no mesmo fio ao mesmo tempo, nós temos diferentes níveis ao longo daquele fio, tá? Então, quando eu falei que o nosso comprimento é igual a 4 lambda, a 4 vezes o comprimento de onda que a gente está gerando, significa então que se naquele momento eu for ler a tensão naquele fio, ao longo do fio, eu vou ler vários, vou conseguir identificar ali certinho, né? 4 lambdas, né? 4 comprimentos de onda diferentes. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro então essa parte. Talvez a gente vai ver isso mais para frente no experimento físico que nós realizamos. Talvez vocês entendam até melhor esse conceito. Pessoal, última coisa que eu preciso passar para vocês, né? Quando nós estamos aqui no fio, nós temos aqui 120 ohms. Quando nós falamos de colocar aqui um resistor de 120 ohms também, então aqui nós temos um Z0 120 ohms e uma terminação de linha ou casamento de impedância de 120 ohms também. Significa que toda a onda incidente aqui, ela vai ser transformada em calor aqui no nosso resistor, tá? Então aqui ela vai ser transformada para que ela não se reflita, tá? Então ela não vai refletir e não vai bagunçar, né, a nossa tensão aqui, né, mais para frente. Então a onda ela vai e ela iria voltar, na hora da volta dela iria se somar com a ida, tá? Então iria gerar valores de tensão ali diferentes do que a gente estaria habituado, tá? Pessoal, vamos estudar aqui, começar a ver o que acontece se a gente não usar a terminação de linha ou usar ela em locais não corretos, tá? Então aqui nós temos uma linha de comunicação 50 pés, aqui é 15 metros, certo? Aqui é 45 metros. Opa. Cada pé, na verdade, é 30 centímetros, né? Então aqui a gente tem 30 metros. E aqui nós temos uma derivação curta, tá? Que é como tem que ser. A gente vai ler o sinal aqui nessa derivação curta entre A e B. Olha só, pessoal. Aqui nós geramos um sinal e nós vamos ver o retorno desse sinal, tá? Essa nossa linha aqui não tá finalizada, portanto aqui está aberta, tá? Seria a comunicação aberta. Aqui na direita, pessoal, nós temos o sinal gerado, tá? Então, como ele tem que ser lido, seria o sinal correto. E aqui, pessoal, nós temos o sinal nessas condições aqui, tá? Como que ele aparece? Então, perceba o seguinte, a partir do momento, pessoal, que você enviou um nível lógico, olha só o que ele começou a se refletir aqui, pessoal, de tempo em tempo. Esse nível lógico, então, pessoal, você gerou ele está indo e está retornando, depois ele vai de novo, depois ele retorna de novo. Aqui, ó, quando você gera esse sinal, você consegue ver, né? Você consegue determinar, pessoal, os momentos, tá? Que esse sinal se soma ao sinal da linha e começa a gerar uns níveis lógicos totalmente absurdos, tá? Isso aqui, ele potencialmente pode até queimar os teus equipamentos, por exemplo, o receiver que a gente tá simbolizando nessa linha. Esse sinal aqui, pessoal, ele é irrecuperável, tá? Aqui não tem qualquer nível de tensão, não tem qualquer sinal lógico, não tem comunicação que sobreviva a este ambiente aqui. É uma linha, vocês podem ver, olha, ela tem 45 metros, não é uma linha assim tão grande e ela já dá uns efeitos bem complicados. Aqui nós temos uma linha, pessoal, ela está finalizada, ou seja, ela tem um casamento de impedância no local incorreto, tá? Então nós temos uma derivação curta, como tem que ser mesmo. Nós temos aqui os mesmos 15 metros, os mesmos 30 metros. Ela não está finalizada aqui no local correto, mas está finalizada aqui no meio do barramento. Pessoal, nós vemos a mesma coisa aqui, ó, é possível verificar a reflexão do sinal, tá? Então, esse primeiro aqui é o sinal gerado, o segundo seria o sinal refletido na linha de comunicação,
E aqui são os efeitos, né, outras somatórias que a gente acaba tendo, né, porque esse sinal ele fica se rebatendo aqui na linha, tá? Aqui seria o sinal correto, aqui o sinal com essa terminação no local incorreto. Lembrando então, pessoal, se nós temos uma linha de comunicação, o casamento de impedância ele é sempre no final, então o casamento de impedância ele é no final da linha, e em qualquer lugar dessa linha também, pessoal, que pode ser aqui no final, nós temos que ter o bias, tá? Então, isso aqui, esses efeitos aqui, eles se somam todos, tá? Então, nós temos que ter o casamento de impedância e também temos que ter o bias. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Nos próximos vídeos a gente vai começar a ver exemplos de aplicação, ou estudar, tipo, exemplos que eu estou mostrando aqui. Até mais.